paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Tia Lídia mais uma vez aqui, hoje trazendo uma super lição. Então pega a sua Bíblia e vamos abrir lá no versículo de hoje. Encontra-se em Atos, capítulo 5, versículo 29. Diz assim, devemos antes obedecer a Deus que aos homens. Vamos repetir juntos? Devemos antes obedecer a Deus que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. Crianças, imagine só, que vocês devem obedecer, ao papai, à mamãe, mas imagine que alguém, um adulto, pedir para vocês fazerem algo errado, que desagrade a Deus. E aí, vocês vão obedecer a ele ou a Deus, fazer o que é certo? Essas palavras foram ditas, nesse versículo, foram ditas pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele estava pregando sobre Jesus lá para os israelitas, lá em Israel. Porém, os israelitas pediram que eles não pregassem mais sobre Jesus. E vocês acham que eles obedeceram ou eles fizeram a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é que eles continuassem pregando sobre Jesus. E foi isso que eles fizeram. Hoje nós iremos contar uma historinha, sobre um homem super obediente a Deus e que ele obedecia antes a Deus que aos homens. Esse homem era Daniel. Daniel era um homem super obediente a Deus, um homem temente a Deus, fiel, que fazia a vontade de Deus. Daniel era um dos 3 homens mais importantes da corte do rei Dário. E Daniel era que ajudava a governar, o reino, que ajudava na corte. Então, Daniel era um homem super influente, tá? Acontece que dos 3 governantes, dos 3 homens mais importantes, Daniel, para o rei, era o preferido, O rei Dário gostava muito de Daniel, porque Daniel era mais sábio, Daniel era mais capaz, Daniel, ele era mais... Os conselhos de Daniel eram melhores, Então, o rei Dário gostava muito de Daniel. E isso deixava os outros governantes enciumados, furiosos, com inveja de Daniel. Então, toda vez eles tentavam arrumar algo, que incriminasse para acusar Daniel. Então, eles olhavam os trabalhos de Daniel, que Daniel exercia, e tentavam de qualquer forma incriminar ele em algo. Como isso nunca acontecia, porque Daniel fazia suas obrigações com honestidade, era obediente a Deus e por isso super abençoado. Então eles não conseguiam achar nada que incriminasse Daniel. O que acontece? Eles bolaram uma armadilha. Eles foram lá no rei Dário e falaram, bajulando o rei, Rei Dário, o senhor é nossa majestade, e por isso nós iremos fazer uma lei que ordenando, que durante 30 dias nenhuma pessoa poderá orar, a outro Deus, pedir, clamar a outro Deus ou a outra pessoa que não seja o rei. E isso, eles falaram, bajularam, e o rei se sentiu honrado, por isso. Então, eles trataram logo que o rei assinasse aquela lei, para que não pudesse ser anulada. Naquela época, naquele reino, uma lei, quando era assinada pelo rei, ela não podia ser anulada. Então, como o rei assinou, não podia ser mais anulada.
contaram logo sobre a lei para Daniel. Vocês acham que Daniel obedeceu a Deus ou aos homens? Daniel, como era de costume, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele falava com Deus 3 vezes ao dia. E Daniel era muito obediente a Deus. Então, ele se ajoelhava em frente à janela que ficava em direção a Jerusalém e orava a Deus, né? Então, aqueles homens invejosos espiaram Daniel, olharam e viram, perceberam que Daniel não estava cumprindo o decreto. O que aconteceu? Infelizmente, o rei Dário teve que ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Ele muito triste, né? Porque gostava muito de Daniel, então ele teve que ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Daniel sendo lançado na cova dos leões, vocês acham que aconteceu o quê? Eles lançaram Daniel lá, então fecharam a cova com os leões lá. Olha aqui os leões, ó. Os leões lá, junto com Daniel lá na cova, né? E fecharam aquela cova com uma pedra bem grande. O que aconteceu? O rei Dário ficou muito triste, ele não comeu, ele não dormiu direito, né? Porque ele gostava muito de Daniel. E no outro dia de manhã ele correu lá na cova dos leões para ver o que havia acontecido. E ele muito triste. Nossa, espero que o seu Deus, Daniel, tenha te livrado, né? E Daniel de lá da cova respondeu. Então ele ordenou que tirassem Daniel da cova, né? E perguntou o que havia acontecido. Então Daniel disse que Deus havia enviado um anjo para que o ajudasse, né? E que fechasse a boca dos leões para que não o ferissem, né? Daniel foi obediente a Deus e por isso Deus o honrou. Ele não obedeceu ao homem, sim a Deus. Por isso que Deus guardou a vida dele, tá, crianças? Então eu espero que vocês entendam que obedecer a Deus é mais importante que obedecer ao homem. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais uma lição. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, um beijo bem grandão e até a próxima aula.